Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Vamos ao primeiro programa da série Universo da Música. Na realidade é uma pergunta, né? Uma pergunta que eu acho que vai sendo respondida ao longo dos programas, que é: o que é música? Será que a resposta dessa pergunta todo mundo tem de pronto para responder? O que é música? É uma questão que me pega desde que eu era garoto. O que é música? Eu passei a vida praticamente estudando música e ensinando música, né? Que eu ensino música desde 1981. E essa é uma questão que me pega, que sempre me pegou. E a resposta dessa pergunta não é simples, não é fácil. Muito bem, eu queria só tocar em alguns pontos desse primeiro programa, que será o programa cabeceira de todos os programas que virão, né? Teremos uma série de alguns programas, essa primeira série, com vários temas, abordando vários temas, e obviamente que futuras séries virão, desdobramentos de assuntos tratados na primeira série, e entrevistas com pessoas relacionadas à música, não só músicos, mas pessoas relacionadas à música também. Então, o universo da música, a ideia é entender a música como ciência do cosmos. Assim, palavra ciência relacionada à música, mas música não é arte, né? A primeira coisa que pega é isso. Será música não é arte? Então, mas essa é uma questão. Na antiguidade grega, que é o berço da cultura ocidental, é o nosso berço, né? De toda a nossa cultura, tal, dos nossos saberes, vamos dizer assim. Então, a música já era meio tratada como ciência, lá no período desde Pitágoras, mais ou menos, né? Que é esse período da Grécia pré-cristã, né? Antes ainda de surgir o cristianismo, antes de surgir, enfim. Aí trataremos ao longo dos programas, eu voltaria nesses temas todos, né? Que eu queria primeiro fazer uma abordagem inicial sobre todas as questões da música. Então, se você é músico, se você é aficionado à música, se você é estudante de música, qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, desde até de uma criança até uma pessoa bem idosa, poderá assistir esse programa, seguir esse programa, porque ele é livre para todas as idades, tá certo? E, repetindo, eu estou na música, ensinando música desde 1981, mas eu estou na música há muito mais tempo que isso, né? Então eu venho acumulando muita informação, né? Na condição de professor e na condição de pesquisador dos estudos gerais da música, né? Que me levou à escrita dessa obra aqui, né? Que é a Música, Cultura e Sociedade, que é uma introdução ao estudo geral da música, onde eu relaciono a música a várias ciências. Nessa primeira série eu trarei muitos temas que estão nesse livro aqui, que estão nessa obra, trarei muitos temas. E outros temas também se desdobrarão. Mas enfim, o que eu queria tocar nos seguintes pontos, para a gente poder abrir a cabeceira aqui do curso. A música como ciência do cosmos é uma ideia, uma tese, talvez, né, um princípio, que vem da mais remota antiguidade. Agora, quando a gente fala de música, nós estamos falando dos fazeres sonoros humanos. Mas para falar dos fazeres sonoros humanos, porque você tem várias culturas humanas, e hoje a coisa está mais condensada num conceito mais compacto da humanidade, tá certo? Mas a gente vem de um histórico humano que são várias humanidades, porque cada cultura humana você pode chamar de uma humanidade, tá certo? Que esse é um conceito mais antropológico da humanidade. Mas da onde vêm os humanos? Essa é a pergunta que pega, né? As origens da humanidade. Para a gente falar dos fazeres sonoros humanos, precisamos saber de onde vêm os humanos. De onde vêm os humanos? Como os humanos surgem? Então você tem
dois ramos aí teóricos, são duas teorias fortes em relação a isso, né? É o criacionismo, que leva para a religião, para as religiões em geral, né? Porque teria sido um Deus, um Deus, o Deus, né? Porque eu não posso dizer se é um Deus, ou os deuses, né? Então, um Deus que inventou o homem e a mulher, né? No princípio cristão seria Adão e Eva. Então aí começaria a humanidade. Isso é uma teoria criacionista, está toda montada, estruturada ao longo aí de milênios. Tocarei nesse ponto mais tarde, voltarei aí, tocarei nesse assunto mais especificamente. E a outra teoria é o evolucionismo. Evolucionismo que teve força no darwinismo do século XIX. Né? Porque o criacionismo nos coloca em muitas dúvidas, né, a saber. Então eu trataria isso do ponto de vista evolucionista. Se você é criacionista, você é religioso e tal, não é perda de tempo você me seguir aqui, porque eu trarei várias informações, inclusive trazendo a mitologia também para cá. Porque a música, ela se confunde com toda a história humana. Porque música é a quintessência da humanidade. Então, como eu disse, qualquer pessoa pode acessar esse trabalho aqui, né? Essa série aqui que eu estou desenvolvendo. Essa série e as futuras séries. Muito bem. Então, o evolucionismo nos leva, então, a uma primeira pergunta. Então, de onde surge o Homo? Né, que é o Homo sapiens, né? Que antes de ser Homo sapiens, você tem o Homo faber, Homo erectus, enfim, Homo habilis, né? São os vários homos. E aí isso nos leva a um estudo mais antropológico da ideia do homo, né? É um estudo mais antropológico, né? E que nós vamos tratar também ao longo do nosso trabalho aqui. Mas isso nos leva também à cultura e às sociedades humanas, né? Porque os humanos desenvolveram culturas, como eu disse no começo. E as culturas humanas se diferem exatamente pelos seus próprios aspectos culturais. Ou seja, a humanidade é igual biologicamente, mas se difere culturalmente. O que difere a humanidade, um grupo humano, um povo do outro povo, é exatamente a cultura, porque biologicamente está todo mundo na mesma condição. E não tem cultura humana que não tenha praticado som, que não tenha praticado música. Música no sentido ocidental, porque a palavra música remete aos fazeres sonoros do Ocidente, que música é um apelido que nós ocidentais encontramos para os nossos fazeres sonoros, tá certo? Como seria o nome dos fazeres sonoros de outras tribos, de muitas tribos humanas, né, que existiram durante toda a história da humanidade? Como é que eles tratavam os seus fazeres sonoros? Como é que eles chamavam os seus fazeres sonoros? De música? Não, essa palavra vem de musa, essa palavra é puramente ocidental, essa referência aos fazeres sonoros é uma referência puramente ocidental. A cultura, as culturas humanas e as sociedades, elas se diferem, obviamente. Mas hoje, na contemporaneidade do século XXI, está tudo muito compactado, está tudo muito igual, porque o mundo virou como aquele McLuhan, né, aquele sociólogo integrado, postulou ainda na década de 70 que a aldeia global. Então, quer dizer, hoje está tudo muito igual. Você viaja para qualquer parte do mundo, as pessoas são muito parecidas, inclusive nas vestes, na vestimenta e tudo mais. Então, quer dizer, que está desaparecendo as diferenças da humanidade. E o que marcou sempre a história humana, se a gente for fazer um estudo, obviamente, né, tem vários documentos aí que provam isso, o que marcava a humanidade são as diferenças de costumes, as diferenças culturais. Né? Quando fala cultura, nós estamos falando de uma série de aspectos, um conjunto de aspectos que forma a cultura de um povo, de uma raça, enfim, de uma tribo, uma tribo humana. Então a ideia minha em estudar música da maneira mais ampla possível foi desenvolver um trabalho, um estudo holístico da música, que eu comecei na década de 70.
quando eu estudava violão clássico. Eu me dediquei muitos anos ao violão clássico. Eu saí de uma banda de rock e comecei a me dedicar ao violão clássico. E aí eu desenvolvi um mapa, organograma à mão. Eu comecei esse mapa, organograma, na década de 70. Então, na década de 90, um aluno meu digitalizou aquele mapa que eu tinha feito à mão e saiu um mapa desse tipo aqui, ó, esse mapa aqui, certo? Que eu vou falar melhor sobre ele já já. Bem, conforme eu ia dizendo sobre o mapa, o estudo do mapa, que são essas relações todas, que é um organograma da arte musical relacionado às outras ciências. Bem, mas o conteúdo dele, na realidade, foi extraído de um conceito meu mesmo, na realidade, né? Eu intuí, foi uma intuição. É curioso isso, essa intuição. Só que muitos anos depois, nas minhas pesquisas, eu encontrei em livros de teoria da música muito antigos conceito muito semelhante ao meu, né? Que é a relação da música às várias ciências. Então, o que eles diziam, esses livros de teoria, basicamente é o seguinte: a música acha-se intimamente relacionada com diversas ciências que nos ajudam a compreendê-la de uma forma completa e integral. Dentre essas ciências, as principais são a física, que está aqui, olha, e que em sua parte denominada acústica, está aqui, olha, tá? Nos explica a produção do som, suas propriedades e os fenômenos a que estão sujeitos. A anatomia e a fisiologia, que estão aqui relacionadas, né? Tá vendo que está tudo interligado. A anatomia e a fisiologia, que estuda a constituição e funcionamento dos aparelhos auditivos, né, da fonação, né, os quais nos facultam a percepção e a produção dos sons, né. A matemática, que está aqui, né, olha só a relação da matemática com todos os elementos da música que estão aqui, ó, os elementos principais da música. A matemática nos dá a razão do ritmo, que é a porta de entrada da música, né? É o primeiro elemento da música, pelo menos no conceito ocidental dos últimos 300 anos, pelo menos. Então, nos dá a razão do ritmo, da altura dos sons, né? Que são os intervalos, né? De sua intensidade, de seu timbre, que são as 4 propriedades do som, né? E nos explica, né, que a duração, altura, intensidade e timbre. E nos explica quais as relações existentes entre os graus de uma escala musical, né, tá certo? E as combinações harmônicas. Veja só. Aqui na psicologia. Psicologia nos faz compreender o efeito da música. Olha lá, psicologia. Psicologia nos faz compreender o efeito da música sobre a nossa alma e estuda o papel da inteligência, da imaginação, da memória e da sensibilidade do intérprete ou do ouvinte na percepção de uma obra de arte musical. Veja bem, esse conceito, como os demais também, mas em particular esse, ele é meio carregado de toda uma série de preceitos anteriores, tá certo? Né? Preceitos anteriores que estão muito ligados a toda a concepção nossa ocidental. Não sei se isso seria exatamente em outras concepções de outras culturas, outras civilizações. Seguindo, a estética, que é aqui, como muitos diziam, né, a ciência do belo. Está aqui também um conceito, isso é conceitual, né? Ciência do belo, né? O que é belo? Belo é relativo a cada cultura, né? Então a estética, que nos indica a harmonia, olha só, né? Isso é o conceito dos livros dos antigos, tá? Que eu estou aqui reportando. Que nos indica a harmonia, a lógica e o equilíbrio de proporções que deve existir numa obra musical para que ela seja a expressão do belo. Então esse conceito é mais estreito ainda, mais restrito ao próprio Ocidente. Né? Porque no Ocidente a música se desenvolveu principalmente como teoria dos afetos, que isso é um assunto que eu quero tratar mais lá na frente, né? Num dos programas dessa série. Então a história, que é uma das mais importantes para que a gente compreenda todo esse processo, porque a história é que vai nos levar para todas as outras histórias, né? Que é a história geral, a história da música, que leva para outras histórias relacionadas a ela. Então a história que estuda a evolução da música através dos tempos, né? Desde a sua origem até a época presente, e nos esclarece sobre a influência exercida pela música sobre a evolução da humanidade. Bom, seguindo então a sociologia, que seria o estudo da constituição e da evolução das sociedades humanas,
está aqui onde está, a sociologia está aqui em cima. Estudo da constituição e da evolução das sociedades humanas, que nos elucida sobre a existência de gêneros diversos de música, tá certo? E privativos de cada povo, e nos explica a influência exercida pela evolução humana sobre a arte musical. Então o conceito de arte é um conceito muito relativo, muito ligado à música ocidental, nesse conceito, né? Porque é difícil saber se em todas as outras culturas de outros povos é entendido da mesma maneira. Então eu ainda abri mais outros aspectos aqui relacionados, né? Eu coloquei as ciências principais, né? Essas ciências principais e as ciências secundárias que estão relacionadas também. Então você veja, por exemplo, a psicologia, né? A psicologia ela está diretamente ligada a todos esses aspectos aqui, né? Quer dizer, são sub-itens da psicologia, né? Inteligência, imaginação, memória, sensibilidade e tal. Eu coloquei um item aqui que é a metafísica, ligada ao espírito e emoção, né? Porque tudo isso é subjetivo, né? São conceitos subjetivos, né? Porque o que é metafísica? Aí teríamos que entrar no estudo aristotélico, desde Aristóteles, quando começa a se empregar esse termo no Ocidente, metafísica e tal, né? De onde vem esse conceito? Porque a metafísica, na realidade, é algo que foi traduzido, né? De um estudo antigo, anterior a isso, que era a ontologia, né? Que é um estudo mais profundo ainda. Bem, enfim, que é o estudo do cosmos, da origem do cosmos, de todas as coisas e tudo mais e tal. Então, é basicamente isso. Veja que a filosofia, né? A filosofia, ela que originou todas as ciências modernas. E antes da Renascença, tudo era filosofia, né? Porque não tinha ciência, né? Então, a própria história da matemática ficou morta durante todo o período, quer dizer, quase morta, durante todo o período da Idade Média, porque é uma idade regida pelo abstrato. Então a matemática não tem sentido. A matemática ressuscitada é na Renascença, principalmente a partir de Descartes, o cartesianismo, que é fundado no pitagorismo. Tudo isso nós vamos conversar ao longo dos próximos programas, tá certo? Então eu queria dar uma ideia do mapa para vocês entenderem como a música é importante. Eu coloquei aqui a erudição da música, né? Em estética aqui, que eu já havia falado antes, lógica, equilíbrio e proporções, né? Mas tudo isso é conceitual, né? Dentro da nossa cultura. Isso aqui estão os principais elementos da música, né? Aqui, ó, né? A harmonia, melodia, ritmo e tal, opa, que se esconde atrás das propriedades do som, né? Que eu já tinha falado. Que mais aqui? Enfim, tem vários desdobramentos aqui, né? Então, por exemplo, o conceito de música tonal e modal. Se eu for abrir cada um desses itens aqui, nós temos vários programas só para cada um desses itens, entendeu? O negócio é um universo realmente da música, ok? Então, basicamente isso. Esse mapa organograma aqui se desdobrou em 3 outros mapas agora, mais nos últimos anos. Então, o que acontece? Esse estudo aqui é que me levou para uma visão muito ampla da música, né? Ao longo dos anos, ao longo das décadas. E aí surgem tantas ciências que eu entro em contato, são tantas ciências, e mais agora, no final da década de 90, surgiu uma ciência chamada biomusicologia, que estuda as origens da música. A biomusicologia, que estuda as origens da música, ela é, na realidade, um estudo tão amplo, tão complexo, né, mas dividido em 3 ramos de estudo. Que foi idealizada, organizada por 3 cientistas, basicamente, que convocaram outras áreas científicas com outros cientistas, e esse se tornou um estudo muito amplo da música, porque eles tentam descobrir as origens da música. E na teoria dos biomusicólogos, né, Niels Wallen é um deles. A primeira faculdade de biomusicologia surgiu na Suécia. Eu fui um dos primeiros no Brasil a escrever artigos sobre isso. Esse estudo deles, né, leva para uma teoria, que é a seguinte teoria: não fosse o trato vocal e a comunicação sonora, que eles chamam de música, e que ainda não é música, porque é uma coisa incipiente ainda,
não fosse essa cultura, vamos dizer, se é que eu posso chamar assim, porque ainda é pré-humano o negócio, nós estamos falando de 100 mil anos atrás, mais de 100 mil anos, não fosse o trato vocal e a comunicação sonora, não teria desenvolvido a fala e, portanto, não teriam desenvolvido os humanos. Então eles atribuem à música responsável pelo desenvolvimento da humanidade. É isso. Mas música no sentido de comunicação sonora, no sentido mais incipiente, no sentido mais primitivo que se possa imaginar, né? Agora, tem achados arqueológicos que indicam que já existiam instrumentos musicais há mais de 200 mil anos. Existem provas que o arcabouço esqueletal dos pré-humanos demonstram, nesses achados, que já existia o trato vocal, que já existia o uso da voz para a comunicação. Isso de mais de 200 mil anos. Então veja bem, se a gente for levar música a sério mesmo, música é uma coisa muito mais importante do que normalmente ela é tratada. Ao longo das séries, ao longo desta série pelo menos, eu quero demonstrar tanta coisa, que são tantos assuntos que eu tenho que demonstrar, para que a gente entenda qual é a importância mesmo da música, né? Porque eu tenho mais alguns tópicos aqui que eu devo mencionar, como a música na antiguidade. Eu vou ter que falar do quadrível, nós vamos tratar desse assunto. São muitos assuntos para tratar, né? Só nesse livro aqui, só nesse livro, eu tenho 12 capítulos, aliás 13 capítulos, sendo 2 introdutórios e 11 temáticos. Eu chego, vamos dizer, do conceito mais primitivo do que pode ser música, do cosmos, né? Desde a música do cosmos, até chego no futuro da música, que seria o ciborgue, que é o último capítulo do livro. Então, qual o futuro da música? Eu vou falar do ciborgue. Tá? Então, se você se interessa realmente por música, eu deixo aqui a pergunta: o que é música? Você tem esse conceito resolvido consigo? Então acompanhe essa série aqui, ok? E aí nós podemos, quem sabe, chegar a uma conclusão melhor sobre o que é música. Eu espero que você me acompanhe no programa 2, se inscreva no canal e pode fazer comentários e tudo mais. E se você quiser compartilhar, eu agradeço, né? E as próximas séries dependerá, obviamente, de você. Vamos tentar trabalhar juntos. As perguntas podem ir chegando e a gente, na medida do possível, vai respondendo. Então, agradeço a atenção. Vamos nos encontrar na próxima. Até mais.